bom dia, meus amigos e minhas amigas do OUSE. Para quem não assistiu minhas primeiras aulas, meu nome é João Otávio Martelito, sou defensor público do Estado de Minas Gerais, ex-defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Processual Penal aqui do curso OUSE. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um tema importantíssimo para a sua prova, é o tema que eu aposto, eu tenho como aposta pessoal, que será aquele de maior incidência na sua prova, que terá o maior número de questões, que são as medidas cautelares no processo penal, por uma série de razões. Primeiro, porque já, naturalmente, historicamente, as provas de defensoria pública em fase objetiva cobram pelo menos uma questão de medidas cautelares no processo penal. Em segundo lugar, justamente porque é um assunto da maior importância prática para o defensor público. O defensor público trabalha diariamente com esse tema e tem que dominá-lo, pois está diariamente em audiências de custódia, impetrando habeas corpus contra prisões preventivas ou, eventualmente, outras medidas cautelares, e é realmente importante que o defensor e a defensora pública domine essa matéria. E, em terceiro lugar, principalmente, porque foi o tema, um dos temas que sofreram maiores alterações pela nossa famosa lei anticrime, e muitas dessas alterações favoráveis à defesa. Então, nada mais lógico do que uma cobrança forte desse tema na sua prova da Defensoria Pública do Estado do Ceará. Eu preparei essa aula de uma forma bem completa. Vai ser uma aula muito relacionada à lei seca, porque é essa a nossa expectativa de cobrança para a prova. Não acredito em grandes lições doutrinárias, e nós sabemos quais são as jurisprudências que podem ser cobradas, foram abordadas aqui na nossa aula. Acredito que está bem completa, então vamos lá com bastante atenção, porque com certeza essa aula de hoje vai te garantir alguns pontinhos na sua prova objetiva. Pois bem, vamos lá. Conceituando inicialmente as medidas cautelares no processo penal, elas não têm uma natureza, uma finalidade satisfativa. O que eu quero dizer com isso? Medida cautelar não é antecipação de pena, não antecipa o provimento jurisdicional final, uma eventual condenação final. Aliás, a expressa determinação nesse sentido no Código de Processo Penal, nas normas que foram trazidas pela lei anticrime. Eu cito aqui como exemplo o artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência direta de investigação criminal. Ou seja, o que o Código de Processo Penal está dizendo é que a prisão preventiva, que é uma espécie de medida cautelar, não é uma antecipação de pena, não tem uma finalidade antecipatória, satisfativa. Então, qual é a finalidade da medida cautelar? A finalidade é assegurar a adequada apuração do fato ou mesmo o resultado efetivo do processo. Assegurar a adequada apuração do fato é nada mais, nada menos do que garantir que a instrução penal ocorra de uma forma correta, sem interferências indevidas, e garantir o resultado efetivo do processo nada mais é do que garantir o futuro cumprimento da pena, caso haja risco de que isso não ocorra, ou mesmo garantir o cumprimento dos efeitos secundários da sentença penal condenatória, como, por exemplo, a obrigação de reparar o dano ou a perda dos bens que sejam produtos do crime. Percebam que as medidas cautelares são dotadas de algumas características, como a cautelaridade, a acessoriedade, a referibilidade. E o que isso significa? Significa que essas medidas cautelares
não são um fim em si mesmas, mas elas servem ao processo principal. Elas se referem ao processo principal, são acessórias ao processo principal, visam garantir o sucesso do processo principal em relação à decisão final que seja adotada. Pois bem, há 3 espécies de medidas cautelares no nosso processo penal. As medidas de natureza real ou patrimonial, que são aquelas previstas no Código de Processo Penal, como, por exemplo, o sequestro, o arresto e a hipoteca legal. Essas medidas cautelares têm por objetivo dar concretude, garantir a futura execução dos efeitos secundários da sentença penal, principalmente aqueles previstos no artigo 91 do Código Penal, que são tornar certa a obrigação de reparar o dano ou a perda em favor da União do produto de crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente. Em segundo lugar, nós temos as medidas cautelares relativas à prova, como, por exemplo, a determinação de busca e apreensão, ou seja, são meios de obtenção de prova, meios em que uma urgência se faz necessária sob o risco de perecimento dessa prova. E, em terceiro lugar, as medidas cautelares de caráter pessoal, que são aquelas medidas que implicam uma privação da liberdade total ou parcial do acusado, como ocorre, por exemplo, com a prisão preventiva e com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Essa terceira espécie, ou seja, as medidas cautelares de natureza pessoal, é que serão objeto da nossa aula de hoje. Os pressupostos das medidas cautelares, você bem sabe, são tradicionalmente descritos pela doutrina como fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, fumus comissi delicti são indícios do cometimento do crime pelo acusado, ou seja, não é necessário uma prova cabal de que o acusado é autor de um crime, mas se houver prova da materialidade desse crime, indícios suficientes da autoria, está preenchido o requisito do fumus comissi delicti, ou seja, uma aparência de que aquele acusado cometeu o delito do qual que lhe é imputado. E o periculum libertatis é o equivalente ao periculum in mora no processo civil, ou seja, o perigo de que a demora na decretação dessa medida cause um prejuízo ao andamento ou ao futuro cumprimento da decisão penal condenatória. Nosso segundo tópico da aula é a relação entre as medidas cautelares no processo penal e o princípio da proporcionalidade. Essa é uma relação muito íntima e talvez o principal princípio que deve ser observado nas medidas cautelares, ao lado do princípio da presunção de inocência, é o princípio da proporcionalidade. Ele é tão importante que, logo no primeiro artigo que trata das medidas cautelares no processo penal, o artigo 282, o Código de Processo Penal estabelece que devem ser observadas a necessidade e a adequação. Essas são características tradicionais do princípio da proporcionalidade, que, como nos ensinam os constitucionalistas, é um princípio composto pelos subprincípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. Quando o Código de Processo Penal fala em necessidade para aplicação da lei penal, ele está dizendo que essas medidas cautelares são medidas excepcionais e que somente são cabíveis se elas forem uma medida estritamente necessária para a correta aplicação
da lei penal ou para a correta instrução penal. Já o requisito da adequação, tradicionalmente, de acordo com a doutrina constitucionalista, é tratado como uma relação de adequação entre a medida restritiva, que é decretada, e a finalidade que ela busca assegurar. E isso é aplicável também ao Código de Processo Penal, mas o Código de Processo Penal acrescenta outras circunstâncias, outros elementos que devem ser observados no requisito da adequação, ou seja, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Isso aqui está muito ligado ao princípio da homogeneidade, que é um princípio que será tratado no próximo tópico com maior profundidade. Essa relação entre as medidas cautelares e o princípio da proporcionalidade está também muito presente no parágrafo 6º do artigo 282 do CPP, segundo o qual a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e o não cabimento dessa substituição deve ser justificado de forma fundamentada e fundamentada de uma forma concreta pelo julgador. Isso é uma materialização do princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, ou seja, o Código de Processo Penal prevê uma série de medidas cautelares diversas da prisão, e essas medidas cautelares diversas da prisão têm preferência sobre a prisão preventiva. Somente quando essas outras medidas cautelares não forem suficientes para assegurar, para atingir a finalidade que se visa com a aplicação dessa medida cautelar, é que será cabível a prisão preventiva. E o juiz deve justificar com base nos elementos do caso concreto, não pode justificar de uma forma genérica, porque ele não está impondo medidas cautelares diversas da prisão, em vez de aplicar a prisão preventiva, que é a medida cautelar mais drástica. Pois bem, como eu ia dizendo, o princípio da homogeneidade, deixa eu tirar a minha carinha aqui para vocês verem o slide. O princípio da homogeneidade é um corolário do princípio da proporcionalidade. Esse princípio da homogeneidade ele estabelece o seguinte, ele estabelece em síntese que a medida cautelar ela não pode ser uma medida mais grave, ela não pode ser uma medida mais rigorosa do que a própria pena a que está sujeito o agente. Para que a gente analise corretamente o princípio da homogeneidade, você deve fazer um exercício de imaginação. Imagine o seguinte, pense qual será a pena aplicada ao agente em caso de condenação, veja qual será a sanção penal finalmente aplicada no processo e compare com a medida cautelar que está sendo imposta ao acusado. Se for mais benéfico ao acusado cumprir a própria pena do que cumprir a medida cautelar que é imposta a ele, está violado, portanto, o princípio da homogeneidade e, por consequência, o princípio da proporcionalidade. Não pode ser mais benéfico ao agente cumprir desde já a pena do que cumprir a medida cautelar, uma vez que há uma nítida desproporcionalidade entre a medida cautelar e a pena nessa hipótese. Essa palavra homogeneidade, portanto, vem dessa relação que deve haver de homogeneidade, ou seja, de uniformidade entre a medida cautelar e a pena. A medida cautelar não pode ultrapassar a gravidade que seria a gravidade da pena final que será aplicada ao final do processo. Eu trouxe para vocês o informativo 523 do STJ, que traz um conceito muito feliz do princípio da homogeneidade.
Não vou ler o informativo inteiro, recomendo aí que pause a gravação para ler com calma o teor do informativo, mas o que o STJ, em síntese, diz nesse julgado, que já é do ano de 2013, é que o princípio da homogeneidade, que é uma decorrência do princípio da proporcionalidade, dispõe exatamente que a pena final, que a medida cautelar não pode ser uma medida mais rigorosa do que a pena final, de modo que, se você antevir que o acusado será caso seja condenado, vai ser condenado a um regime diverso do regime fechado, não é razoável a decretação da prisão preventiva. No entanto, eu já chamo a atenção desde já para um fato de que, apesar desse informativo de 2013, esse princípio não é um princípio muito respeitado pela própria jurisprudência do STJ. Eu trago para vocês um exemplo prático de que o STJ não leva tão a sério esse princípio. Quando nós tomamos posse na Defensoria Pública de São Paulo, no curso de formação, nós fomos colocados para trabalhar com casos de prisões em flagrante ocorridas no interior do estado de São Paulo, onde não havia defensoria pública. E nós atuávamos nestes casos, desde a primeira instância até, se fosse necessário, até o STF, levando, por meio de habeas corpus ou outros instrumentos jurídicos, esses casos até o STJ e até o STF. Ocorria uma situação que era muito comum, que era do agente ser preso por violência doméstica, normalmente ou por ameaça ou por lesão corporal no âmbito de violência doméstica, e esse agente ser reincidente, razão pela qual era decretada a prisão preventiva. E eu argumentava, tanto na primeira instância quanto nos habeas corpus, o seguinte: olha, a ameaça e a lesão corporal são crimes a que a lei penal comina a pena de detenção. E você consulte lá o teor do artigo 33 do Código Penal. No caso de crime punido com detenção, o regime inicial mais gravoso que pode ser aplicado é o regime inicial semiaberto. Ou seja, não é possível que seja imposto o regime fechado quando o crime é punido com detenção, mesmo que o agente seja reincidente. Ou seja, naqueles casos lá de violência doméstica, a pena máxima que o agente poderia sofrer era uma pena em regime inicial semiaberto, e eu argumentava isso, falava, olha, o STJ reconhece o princípio da homogeneidade, dizendo que a sanção, que a medida cautelar não pode ser mais rigorosa que a sanção penal, e neste caso, a prisão preventiva é mais rigorosa que a sanção penal, uma vez que o regime inicial será, no máximo, o semiaberto, o que é agravado ainda, porque em casos de ameaça, por exemplo, a pena mínima da ameaça é uma pena mínima de 1 mês. Ou seja, é extremamente provável que o agente permaneça por todo o tempo em que ele seria condenado, em caso de condenação, preso como preso provisório, ou seja, cumprindo integralmente a pena em regime fechado. Levei ao STJ vários casos desse, mas não me recordo de nenhum caso em que esse argumento tenha sido admitido. O STJ simplesmente passa por cima dessa noção de princípio da homogeneidade. Mas esse conceito, eu trouxe esse informativo principalmente por causa do conceito, e esse conceito de princípio da homogeneidade já foi cobrado em prova de primeira fase da Defensoria Pública, e é sempre uma noção muito útil também em provas de segunda fase, em prova escrita e em prova oral, portanto, tenha ele bastante consolidado. Dando continuidade a essa discussão a respeito justamente do não acolhimento pela atual jurisprudência do STJ desse princípio, apesar do informativo 523,
eu trago para vocês o tema da possibilidade do juiz, na sentença, fixar um regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, manter a prisão preventiva do acusado. Ou seja, imagine que o agente, por exemplo, está respondendo pelo crime de roubo e foi decretada no início do processo a prisão preventiva desse acusado. Na sentença, como esse acusado é primário e a pena é inferior a 8 anos, o juiz impõe o regime inicial semiaberto. Ele impõe, por exemplo, lá uma pena de 6 anos, mas com regime inicial semiaberto. É possível que o juiz mantenha a prisão preventiva, ou seja, que ele determine que o réu, caso recorra, permaneça preso preventivamente. Para o STJ, em vários julgados recentes, é sim possível que o juiz mantenha essa prisão preventiva, desde que ele compatibilize essa prisão preventiva com o regime semiaberto. E como que isso seria feito? Seria feito por meio da expedição de uma guia de execução provisória, ou seja, o juiz expediria essa guia de execução provisória e, a partir de então, o acusado poderia se beneficiar dos institutos que são aplicáveis ao regime semiaberto, como, por exemplo, a possibilidade de trabalho externo ou mesmo as saídas temporárias. Já o STF, sobretudo em julgados recentes da segunda turma, tem entendido que não, justamente com base nessa ideia que eu expus para vocês de princípio da homogeneidade. Ou seja, é ilógico que a sentença fixe o regime inicial semiaberto, que propicia condições melhores do que a prisão preventiva e, ao mesmo tempo, mantenha a prisão preventiva. Ou seja, é até uma forma de frustrar o direito ao recurso. Ou seja, seria melhor para o agente deixar de recorrer para, desde já, cumprir o regime semiaberto do que recorrer e permanecer com a prisão preventiva decretada contra si. Essa questão não é pacífica, há essa divergência entre o STJ e o STF, mesmo em outros julgados do STF, há julgados em que essa tese não foi acolhida, portanto, eu não acredito tanto que essa questão seja cobrada em primeira fase, justamente porque ela não é pacífica, mas o conceito de princípio da homogeneidade, isso sim, tem uma chance grande de cobrança, portanto, leia esse informativo. Nós passamos agora ao procedimento para aplicação das medidas cautelares, e a primeira noção que você precisa ter muito clara é que não é possível a decretação de qualquer medida cautelar de ofício, seja uma prisão preventiva, seja uma medida cautelar diversa da prisão. Quem assistiu à aula de sistemas acusatórios, eu já tratei bastante desse tema lá na primeira aula, mas somente retomando, essa impossibilidade de que o juiz decrete medidas cautelares de ofício é um resultado, uma decorrência lógica do sistema acusatório, uma vez que o sistema acusatório se caracteriza justamente pela figura de um juiz imparcial e equidistante, que evita adotar providências de ofício, sobretudo providências probatórias, no sentido da produção de prova, e a imposição de medidas cautelares de natureza pessoal. Portanto, não seria nem mesmo necessário que o Código de Processo Penal expressamente impedisse a decretação das medidas cautelares de ofício, uma vez que essa impossibilidade decorre da própria Constituição Federal, que elegeu o modelo acusatório no artigo 129, inciso 1º. Mas a lei anticrime, de forma muito feliz, trouxe essa previsão expressa em 3 artigos que impedem a decretação de medidas cautelares de ofício. O primeiro desses dispositivos
é o artigo 282, parágrafo 2º do CPP, que estabelece que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou, se ainda estivermos no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Ou seja, no curso da ação penal, as partes podem requerer as medidas cautelares. Se estivermos ainda na fase investigatória, tanto o Ministério Público quanto a autoridade policial têm legitimidade para fazer o pedido dessas medidas cautelares, mas de ofício não pode. E medida cautelar, a expressão medida cautelar, abrange também a prisão preventiva. E o artigo 282, parágrafo 4º, reforça essa impossibilidade de decretação de medida cautelar de ofício, dispondo o seguinte, que quando houver um descumprimento das medidas cautelares anteriores, a decretação de outra medida cautelar mais grave depende também de pedido do Ministério Público ou do assistente de acusação ou do querelante, ou seja, nem mesmo nessa hipótese o juiz pode decretar a medida cautelar de ofício. Essa é uma situação também muito comum. Imagine o seguinte, você está lá na comarca do Crato, no sul do estado do Ceará, na região do Cariri, e há um acusado que é preso em flagrante por um crime qualquer e no âmbito da audiência de custódia é concedida a esse acusado a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de algumas medidas cautelares, como, por exemplo, comparecer de 2 em 2 meses em juízo para justificar suas atividades, para atualizar o seu endereço. E imagine o seguinte, ele cumpre nos primeiros 2 meses ele vai, depois no 4º mês ele vai de novo e a partir do 6º mês ele deixa de comparecer até a secretaria da vara. A secretaria, portanto, certifica que esse acusado está deixando de cumprir essa medida cautelar e faz conclusão ao juiz. O juiz pode decretar, pode impor a prisão preventiva, por exemplo, de ofício, considerando que o acusado descumpriu a medida cautelar a qual a liberdade provisória dele estava condicionada? E a resposta é não. O artigo 282, parágrafo 4º, trata justamente dessa situação. Não é possível, mesmo em caso de descumprimento de medidas cautelares, que o juiz substitua essa medida cautelar por uma outra mais gravosa, ou imponha outra em cumulação, ou imponha a prisão preventiva. O procedimento correto é que ele simplesmente abra vista ao Ministério Público e o Ministério Público, ciente daquele descumprimento, se entender cabível, vai pedir a decretação de outra medida cautelar mais grave. O artigo 311 reforça ainda mais essa ideia, dizendo que a prisão preventiva somente cabe a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, ou seja, não pode de ofício pelo juiz. Mas, como eu expus largamente na aula de número 1, nós sabemos que a cultura inquisitória no processo penal brasileiro ainda é muito presente, em especial no âmbito da magistratura. E mesmo com esses 3 dispositivos, dizendo e reforçando que a medida cautelar e a prisão preventiva, em especial, não podem ser decretadas de ofício, nós ainda tivemos, mesmo com a entrada em vigor da lei anticrime, desses novos 3 dispositivos que eu mencionei, nós tivemos ainda decisões do STJ no sentido de que era possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo juiz. O argumento desses julgados do STJ eram no sentido de que o artigo 310 do CPP não estabelece
expressamente que o juiz não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. É o que está no artigo 310, inciso 2 do CPP. Pois bem, após uma divergência no âmbito do STJ, a terceira sessão, finalmente, no âmbito do RHC 131263 de Goiás, que foi um recurso ordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, entendeu finalmente que é ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. A terceira sessão, ela abrange tanto a quinta quanto a sexta turma do STJ, que são as duas turmas que com competência para o julgamento das causas de natureza criminal. Portanto, pode-se dizer que a atual posição da terceira sessão do STJ, a atual posição da seção do STJ responsável pelo direito criminal, é no sentido de que é ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva. Contudo, como esse amor, esse apego ao sistema inquisitório, ele realmente é uma coisa impressionante que não some da noite para o dia. Nós fomos surpreendidos. Hoje eu gravo essa aula no dia 16 de abril, sexta-feira. Na última segunda-feira, portanto, foi publicado o informativo 691, em que a quinta turma do STJ decidiu o seguinte: o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à prisão preventiva suprem o vício da inobservância da formalidade do prévio requerimento. Então, o que a quinta turma do STJ decidiu nesse caso? Ela disse o seguinte: olha, se lá no começo não houve pedido pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e o juiz de ofício decretou essa prisão preventiva, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, essa ilegalidade ela é suprida, ela é superada se houver um posterior pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. Nós não podemos dizer que essa aqui é uma posição pacífica ainda do STJ, mas é importante que vocês conheçam, porque ela pode ser cobrada na prova, mas é uma posição relativamente pacífica que o juiz, a princípio, não pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mesmo esse segundo informativo 691 reconhece implicitamente que não é possível, a princípio, a conversão em flagrante da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o juiz de ofício ele pode melhorar a situação do acusado, ou seja, ele pode revogar uma medida cautelar, ele pode mitigar essa medida cautelar, ou ele pode abrandar essa medida cautelar, ou ele pode substituir essa medida cautelar por outra mais branda. Isso está previsto no artigo 282, parágrafo 5º, e também no artigo 316 do CPP. E, aliás, é uma obrigação do juiz, como nós trataremos mais adiante, o artigo 316, parágrafo único do CPP, estabelece o instituto da revisão periódica a cada 90 dias da prisão preventiva, ou seja, o juiz tem o dever de sempre revisar a prisão preventiva e se essa prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar não se faça mais necessária, é dever do juiz revogar. Nessa hipótese, não há nenhuma violação ao sistema acusatório, pois o juiz, antes de tudo, é um fiscal da legalidade e deve evitar o constrangimento ilegal ao acusado. Pois bem, agora a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: uma vez que foi requerida a medida cautelar pelo Ministério Público, o juiz tem que abrir vista, tem que instaurar um contraditório prévio à prolação dessa decisão a respeito da medida cautelar?
E a resposta está no artigo 282, parágrafo 3º do CPP, que diz o seguinte: em regra, quando o juiz recebe um pedido de medida cautelar, ele deve determinar a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias. E, excepcionalmente, se houver uma urgência manifesta ou um perigo de que essa prévia abertura de vista à parte contrária cause a ineficácia da medida, ou seja, frustre o próprio resultado dessa medida pleiteada, nesses casos excepcionais, ele pode decidir sem abertura de vista prévia à parte contrária. Nessa hipótese, haverá, portanto, um contraditório diferido, ou seja, a parte contrária somente poderá se manifestar depois da prolação. Mas essa decisão, no sentido de não abrir vista à parte contrária, deve ser concretamente e devidamente fundamentada pelo juiz. É o que prevê o artigo 282, parágrafo 3º do CPP, também trazido pela lei anticrime. Nós vamos dar um intervalo. No próximo bloco a gente volta com as modalidades de prisões cautelares e os demais temas.